Fala galera do primeiro ano, tudo bem? Tranquilo com vocês? Bom, nós aqui, né, a partir de hoje, estaremos juntos durante não sei quanto tempo, né, por um período indeterminado, a partir desse tipo de relação, né? Aulas gravadas e material. Eu estou usando aqui um software que ele é simples. Ele é muito utilizado por gamers, aqueles caras que fazem tutorial de games. Ele grava a tela do PC e grava o áudio, ok? Então, né, não possuo aqui os recursos mais sofisticados para que eu possa gravar essas aulas para vocês, ok? Mas penso que vai dar conta do nosso objetivo. Então, a nossa aula, nós vamos partir, né? Nós paramos a última aula que nós vimos, né? Foi uma aula que trabalhou com as regiões, né? A divisão regional do Brasil, e nós partimos de um capítulo novo. E esse capítulo ele vai trazer, né, uma face do Brasil, né, pós anos 90 do século 20, né, nas primeiras duas aulas, e depois ele vai trazer uma análise mais a respeito do papel do Estado, sobretudo na economia, né? Então, a nossa primeira aula, ela se chama Brasil Contemporâneo, Grandeza, Diversidade e Complexidade da Economia, né? Sempre sabendo o que, né? Que o nosso país, ele é um país subdesenvolvido industrializado. Então, o que seria isso, né? O que se representa um país subdesenvolvido industrializado? Se ele é subdesenvolvido, ele está numa etapa abaixo de um padrão de país desenvolvido, ok? Entretanto, vejam que ele recebe esse adjetivo de industrializado. Então, por que isso é importante? Porque boa parte dos países subdesenvolvidos, eles apresentam economias primárias, economias simples. Então, no nosso caso, não. No nosso caso, nós temos um país de economia complexa. Ah, mas o que viria a ser isso? Economia complexa seria quando os três setores da economia são desenvolvidos: setor primário, setor secundário, que é a indústria, e setor terciário, que são, né, que representa o comércio e serviços, ok? Lógico que alguns setores do nosso país são muito mais desenvolvidos que outros. Vamos pegar, por exemplo, o setor agroindustrial brasileiro. O setor agrícola brasileiro é um setor bem desenvolvido, ok? Então ele é um setor que é municiado com insumos, pesquisas, investimentos. Então, ele é um setor de ponta. O mesmo não tem acontecido muito na nossa indústria, ok? Mas para fechar o raciocínio, o que vem a ser subdesenvolvido, né? Por que então o Brasil é subdesenvolvido? Porque aqui existe pobreza. E parte da população sofre com pobreza, sofre com miséria, não tem acesso, sobretudo, ao que? A uma renda razoável, né? Uma renda que poderia trazer um mínimo de dignidade, né? Não tem acesso à educação ou apresenta um baixo número de anos de escolaridade, né? O aspecto quantitativo e também o aspecto qualitativo, ok? E a questão da saúde, né? Pessoas que não têm acesso à saúde, à precariedade nessa seara da saúde. Por isso, então, que o nosso país ele é subdesenvolvido, tá certo? No que toca a nossas exportações, nós temos uma relativa diversidade. Nós já tivemos uma maior diversidade na segunda metade do século XX, né? E hoje nós estamos caminhando novamente para sermos um país de exportação de primários. E os economistas chamam isso de reprimarização da nossa pauta de exportações. Mesmo com isso,
com esses pontos negativos que eu apresentei, o nosso país está entre as 10 principais economias do mundo, ok? Já chegou a estar entre as 6 principais economias do mundo. Nós vamos ver aqui alguns dados, certo? E esses dados, é interessante que vocês atentem para esses dados, esses quadros, todos esses quadros estão na apostila de vocês, ok? Menos um dado aí, diferença de renda de homens e de mulheres que eu peguei de uma questão. Então veja aqui, o quadro 1, ele vai trabalhar com renda interna segundo ramos de atividade. Nessa apresentação de dados, acontece uma coisa que, de certa forma, é uma tendência mundial. Todos os países, certo? Todos os países do mundo, os principais países do mundo, vão apresentar essa tendência. Qual seria? Olhem para o setor de serviços. Em 2010, ele apresenta, né, a maior renda dentre os ramos de atividade. Isso aí se chama terciarização da economia. Significa, de certa forma, o que explica isso, né? Em geral, produtos, né, do setor terciário são aqueles que passaram, né, por mais etapas que acumulou, de certo assim, mais um trajeto maior, né, maior valor agregado. Então eu costumo sempre trabalhar com o exemplo do leite. É um exemplo simples, mas acho que dá para entender. O leite ele é retirado da vaca no sítio, na fazenda, no campo. Se você pegar só o valor, o leite em si, ele vai representar esse valor desse litro de leite, ele vai representar o primeiro valor, né, dessa cadeia produtiva. O que vai acontecer? Esse leite vai ser transportado num carro, num caminhão, ele vai ser levado para uma indústria. Nessa indústria ele vai ser pasteurizado, ele vai ser envasado, ok? Então, mais valor está sendo agregado sobre ele. E aí, qual que é o destino do leite? O supermercado. Então, perceba então que o setor de serviços, ele vai acumular maior valor agregado. E ele vai acumular valores das outras atividades econômicas, dos outros setores econômicos, junto com a questão do transporte, que está dentro do setor de serviços. Tá ok? Então isso explica por que, né, em parte, o setor de serviços é o que maior apresenta, né, a renda interna de um país. Vejam que a indústria cresceu até 1990 e depois começa, de certa forma, a diminuir. Significa que a nossa pauta de exportações de produtos industrializados diminuiu bastante, porque às vezes nós produzimos coisas e elas saem da indústria direto para o mercado exterior. Então, quando isso acontece, é a renda da indústria que está sendo colocada, né, em evidência. Então, nós temos uma diminuição. Significa, então, que poucos países no mundo compram nossos produtos industrializados, certo? Impressões a respeito da renda dos setores. Então, nós temos uma queda da renda da agricultura, mas isso é natural. Isso é por conta de o quê? Por conta de que a agricultura, né, a pecuária, ela representa a primeira etapa de uma cadeia produtiva, tá certo? Então, depois, os produtos, a matéria-prima, ela está sendo levada para outros setores da economia. E vai acontecer o quê? Vai acumulando, né, valor, vai gerando valor agregado, certo? Então, falamos da indústria, né, que ela está passando por um período difícil, e falando da nossa pauta de exportações, que, né, se você observar, atualmente, a maior parte dos produtos é do setor primário. Então, vejam que, né, o setor primário do Brasil é um dos poucos que ainda apresenta um crescimento constante que nós ouvimos sempre aí na TV. Veja, né, o quadro 2 trazendo as exportações brasileiras. Então,
produtos básicos, produtos primários. Veja que caiu até 2000, né? Antes nós, em 70, né, 3/4 dos produtos eram básicos ou primários, e nós temos novamente um crescimento. Segundo consta, está por volta de 50 a 55% atualmente de produtos básicos. Já passou os produtos industrializados. Por quê, gente? Quem compra nossos industrializados são os países do Mercosul, sobretudo a Argentina e os Estados Unidos da América. Então, como os países do Mercosul não representam mercados consumidores grandes, poderia representar a Argentina, mas ela está em crise, então isso, né, afeta o desenvolvimento, né, o crescimento econômico da nossa indústria. Então, um país não industrializado, né, um país não desenvolvido, industrializado. Então, o Brasil, né, uma coisa que nós vamos trabalhar bastante, né, nessas 3 aulas aqui, vai ser esse processo de industrialização. Como que vai se dar esse processo de modernização da nossa economia, né? O que aconteceu de maneira concomitante ao mesmo tempo que nós nos tornamos um país industrializado? Aconteceu uma urbanização. O que é urbanização? A urbanização seria o processo em que a maior parte das pessoas está vivendo nas cidades. Então, nos jornais, às vezes nós ouvimos, né, a pessoa que está apresentando uma notícia confundir esse conceito com o de crescimento urbano. Crescimento urbano é quando a cidade se expande do lado ou para cima. Urbanização seria o processo em que a maior parte das pessoas estão vivendo nas cidades. Então, a urbanização ela acontece ao mesmo tempo que outro fenômeno, que é o êxodo rural, que é a saída das pessoas do campo para as cidades. E conforme o Brasil, né, vai se tornando um país industrializado, ele vai assumindo uma nova posição na divisão internacional do trabalho. Então, nós não somos mais um país, né, pensando, né, a partir do segundo terço do século XX, 1930 para frente, nós não somos mais um país que só exporta açúcar, café, algodão, minério. Nós produzimos também produtos industrializados, ok? Então, isso é importante, né, para incrementar a economia do nosso país. Só que nossa economia ela tem alguns pontos que trazem limitação. Que pontos seriam esses? Sobretudo, né, o pequeno poder aquisitivo do nosso mercado consumidor. As desigualdades sociais gritantes que o nosso país, né, apresenta. Isso vai ser bem claro, né, nesse quadro 3 que nós vamos trabalhar. Veja. O quadro 3 ele trabalha com distribuição dos rendimentos da população. Então vejam que existem 3 categorias, né, os 50% mais pobres, os 40% intermediários, os 10% mais ricos. Então, os 50% mais ricos, os mais pobres, perdão, eles vão... Veja que em 1960 apresentava uma fatia de 17%. De 1960 até 1990, a renda vai cair, certo? Significa então que, ao contrário do que algumas pessoas pensam, né, a renda do brasileiro, dos mais pobres, ela caiu de 60 para 90. Ela vai começar a subir um pouco de 90 para 2010, tá certo? E veja aqui no outro lado das coisas, os 10% mais ricos, né? Os 10% mais ricos em 1960, né, guardavam para si 39% da fatia da renda.
Isso foi subindo, 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 até 1990, em que eles conseguiam guardar para si 51% da renda. Tá certo? Então, se a gente fosse fazer um país hipotético de 100 pessoas, 10 pessoas, né, guardariam a renda de metade desse país hipotético. E 50 pessoas teria uma 10ª parte dessa renda. Percebam que a classe média, né, também teve uma piora até os anos 90, até os anos 80. E depois dos anos 90, ela teve um pequeno crescimento e depois ela estabilizou. As impressões das últimas décadas. Então, nós vimos que nas últimas 2 décadas, a renda dos 50% mais pobres aumentou um pouco. A dos 40% está estagnada. E a dos 10% mais ricos caiu 8 pontos. Na página dos exercícios, vai apresentar mais uma categoria que é do 1% mais rico, certo? E vocês vão ver que 1% da população brasileira apresenta uma renda por volta de 50% da riqueza nacional. Significa então que 1% do Brasil apresenta uma renda parecida com a dos 50% mais pobres, ok? Então isso revela para nós uma coisa que vocês têm que tomar nota: a grande concentração de renda que o nosso país apresenta, a grande desigualdade social que ele apresenta. Olha o quadro 4, mais uma evidência dessa concentração. Se nós veja distribuição dos salários na PA, aqui a categoria ganha até 1 salário e a categoria de 1 a 2 salários. Se nós fôssemos fazer uma linha aqui, a gente ia perceber que 77% dos brasileiros ganha até 2 salários mínimos. Ou seja, ganha no máximo R$ 2.040. Ok? Então, que ganha mais de 5 salários, apenas 5% dos brasileiros. Isso é mais uma evidência da concentração de renda. Sendo assim, né, essas 2 afirmações são importantes para que vocês tomem nota, né? Quase 70% vivem com 2 salários mínimos e apenas uma minoria ganha mais de 5 salários, uma minoria de 5%, né? Quais vão ser as explicações para a concentração de renda? A concentração de terras, que é um problema histórico. Então, a concentração de terras do Brasil começa lá nas capitanias hereditárias, né? E ela perpassa toda a história colonial brasileira, imperial, e hoje, né, por conta das dificuldades da manutenção de uma propriedade rural, existe, né, também fatores que levam a concentrar mais terras. Então, e qual que é o problema disso tudo? Em geral, pessoas que apresentam grandes, né, fazendas, grandes propriedades, se envolvem mais com culturas de exportação. Sendo assim, não produzem, né, alimentos para o prato do brasileiro, ok? Outra coisa importante, nós temos desequilíbrios regionais de desenvolvimento, né? Nós temos algumas regiões mais desenvolvidas, outras menos desenvolvidas, temos regiões que se parecem com a Escandinávia, temos regiões que se parecem com países africanos, né, pobres em situação de calamidade. Temos um sistema tributário injusto, né? De certa forma, os produtos que nós compramos, todos pagamos os mesmos tributos, o mais rico do brasileiro até o mais pobre, certo? Certos produtos deveriam estar isentos de alguns tributos, como alimentos básicos,
né, o que toca também a questão da taxação de grandes fortunas. Não, isso não acontece no Brasil, ok? E pelo baixo grau de escolaridade, pela exclusão, pela marginalização social, pela baixa oferta de oportunidades. Quais foram então as razões para a gente terminar? As razões da pequena melhora que nós vemos a partir dos anos 90. Então, a partir dos anos 90, sobretudo em 1994, né, houve a aplicação do Plano Real. O Plano Real, né, controlou a inflação. Vocês que são mais novos não sabem o que é viver num país com inflação, né, na casa de 3 dígitos por ano, né, o valor perdendo a todo o dinheiro perdendo valor a todo momento, né? Então essa estabilidade foi importante. Segundo ponto importante, programas sociais como Bolsa Família. Então o Bolsa Família, ele antes de ser um programa que foi conhecido pelo governo do PT, ele representou uma primeira experiência no governo do PSDB, com o Bolsa Escola, Bolsa Alimentação, coisas do tipo. O PT ele unificou esse programa, né? Ele pegou vários pequenos programas e jogou num programa só, que era o Fome Zero, depois gerou o Bolsa Família. Terceiro ponto, FIES, ProUni e políticas afirmativas. O FIES é um programa universitário que paga grande parte ou metade, né, com uma bolsa para cursos universitários. Então, o ProUni, ele custeia todo o curso, né, numa universidade pública, particular, perdão. Tanto o FIES como o ProUni, eles são programas voltados para o ensino privado, para a universidade privada. E as políticas afirmativas são as políticas de cotas, tanto em universidades, tanto em cargos públicos. Então, isso possibilitou que algumas pessoas pudessem ascender socialmente, né, ter uma melhor qualificação, né, profissional, técnica, universitária, e isso fez com que houvesse um aumento, né, de salário, um incremento de salário, e assim, né, o Brasil ficasse um pouco menos, né, desigual. Mas isso não reverteu toda essa desigualdade, foi uma pequena melhora, ok? Na próxima aula nós vamos trabalhar com as mudanças do Brasil, pensando assim o perfil interno e o perfil externo, tá certo? Então, por hoje é só, essa aula 8 é isso, e até a próxima aula então.